E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a comida do rei. Daniel, capítulo 1, versículo 8. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém e mandou que escolhessem entre os prisioneiros israelitas alguns jovens. Todos eles deviam ser inteligentes e ser capazes de servir no palácio. O rei mandou também que eles recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que o rei. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz era o chefe dos eunucos no palácio do rei e deu aos jovens outros nomes: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Mas Aspenaz disse: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, e disse: Quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo em que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Assim como Daniel, não vamos nos contaminar. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Não devemos praticar coisas erradas, só porque todo mundo faz. Devemos decidir em nosso coração, assim como Daniel, não se contaminar com as coisas deste mundo. Nabucodonosor teve um sonho, e este sonho o perturbava muito. Pelo poder de Deus, Daniel foi capaz de dizer ao rei o significado do seu sonho. A primeira coisa que Daniel fez foi descrever o sonho. O rei viu uma grande estátua. Era enorme, impressionante. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O seu peito e braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. Suas pernas eram de ferro. Os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Então, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos. A pedra feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, a estátua foi despedaçada e virou pó, e o vento levou como poeira. E a pedra se transformou em uma enorme montanha que encheu a terra toda. O rei ficou espantado. Era exatamente isso que ele tinha sonhado. Em seguida, Daniel começou a contar ao rei o significado desse sonho. O Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Daniel disse ao rei que o reino de ouro iria acabar. A parte de prata da estátua significava que um reino mais fraco iria tomar seu lugar. O bronze significava mais um reino. E o ferro misturado ao barro era um quarto reino. A última coisa que Daniel disse ao rei: o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. O rei reconheceu que só Deus poderia dar a Daniel a sabedoria para saber e entender o seu sonho. Nabucodonosor recompensou Daniel com riquezas
e fez dele um homem muito importante no reino. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura e ordenou que todos deveriam adorar e se ajoelhar perante ela quando ouvissem o som das trombetas e outros instrumentos. Se alguém não fizesse isso, seria jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns governadores do palácio aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Os judeus Sadraque, Mesaque e Abednego não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamá-los. É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois, mandou que os seus soldados mais fortes os amarrassem e os jogassem na fornalha. Os três jovens foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é, então, que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o quarto homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então, o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, deu uma grande festa e usou os copos sagrados de ouro e de prata que seu pai havia tirado do templo de Jerusalém, onde os israelitas adoravam a Deus. Todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira e de pedra. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede. Ao ver a mão, o rei ficou pálido de medo e começou a tremer, da cabeça aos pés. Ele ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos e disse: Aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede. Então a rainha-mãe disse: Há um homem que serviu o seu pai. Quando ele era rei, ele pode interpretar sonhos e resolver assuntos difíceis. Seu nome é Daniel. Chame-o e ele explicará o que está escrito na parede. Pediram para chamar a Daniel. E ele se apresentou ao rei e disse o que estava escrito lá. Ó rei, você desafiou o Deus vivo,
o Rei do Céu, e usou os copos consagrados que eram usados no templo de Deus. E o rei louvou outros deuses diante de todos. Esses deuses não falam e não ouvem nada. E o rei deu a glória que era de Deus para deuses estranhos. Por isso, ele escreveu isso na parede, dizendo: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mas então, o que significa isso? Disse o rei. Mene quer dizer que Deus contou o número de dias do seu reinado e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o senhor rei foi pesado na balança e pesou muito pouco. Parsim quer dizer que o seu reino está dividido e é entregue a outro reino. Aí o rei Belsazar teve que cumprir o que prometeu. Mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira pessoa com autoridade no reino. Na mesma noite, o rei Belsazar morreu e o rei Dario assumiu no seu lugar. O rei Dário dividiu seu país em 120 províncias e escolheu 120 homens para governar. Um desses homens era Daniel, pois ele era um homem muito competente, que o próprio rei quis colocá-lo numa posição bem alta. Isso gerou ciúmes nos outros ministros. Então eles pensaram: vamos achar um motivo que possa prejudicar Daniel. Aí eles foram até o rei Dário e disseram o seguinte: pedimos ao Senhor que dê uma ordem e que ela não seja desobedecida por ninguém. Que durante 30 dias ninguém peça nada para nenhum Deus. Que seja somente ao Senhor. Se isso acontecer, será jogado na cova dos leões. O rei concordou e assinou e pediu que fosse publicada a ordem, pois ele nem imaginava que seria para prejudicar Daniel. E quando o rei selava uma ordem, ela não podia ser quebrada jamais. Quando Daniel soube da ordem do rei, ele subiu, foi para sua casa. Como de costume, abriu a janela, ajoelhou e orou, dando graças ao seu Deus, como costumava fazer 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram junto da casa dele e viram orando ao seu Deus. Então, eles foram procurar o rei e contaram tudo o que eles tinham visto a respeito de Daniel. O rei ficou muito triste e teve que cumprir a sua ordem. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. De manhã, cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Então, o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo, durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro, da Pérsia. Nós devemos seguir o exemplo de Daniel, fazer o que é certo, sempre colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, confiando que Ele está conosco e vai nos proteger. E orar todos os dias, pois a oração nos dá força para vencer o mal que há no mundo.